também falou que muitos também vão murmurar e coisas adversas. Não foi diferente na palavra que nosso irmão trouxe no começo, né? Nosso irmão, como é o nome dele, não? Giliardi. É um cantor, hein? Aquele homem, Jesus, mas tem o cantor de ligado. Tem. Jesus disse: os teus pecados te são perdoados. Jesus. E eles murmuraram. Qual é o melhor, irmão? É você murmurar porque não sabe quem está falando que perdoou o pecado? Ou porque você não raciocinar e dizer, essa pessoa deve ser diferente. Ainda mais eles que estavam esperando o Messias. Por que não pensaram, será que isso não é o Messias? Esse sinal já era dizendo que era o Messias. Pois é. Aleluia. Mas é melhor murmurar, abrir a boca e murmurar. Dizer, quem é que pode perdoar pecado? Só Deus? Claro, é só Deus que pode perdoar pecado, mas Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. Ele é o Deus encarnado na terra. Aleluia. E por isso Ele disse, os teus pecados te são perdoados. Ali ele provou que era o Messias. Que é o Messias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está cheio É forte. desse tipo de pessoas. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui, irmão, na carta do apóstolo São Mateus, capítulo de número 27, capítulo 27 e do versículo a partir do 11, que diz assim, vou esperar os irmãos abrir, encontrar, 27, 11. Mateus 27, 11. Aleluia. Amém? Vamos ver. Aleluia. E foi Jesus apresentado ao governador. Glória a Deus. Este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu dizes. Sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada o respondeu. E disse-lhe então Pilatos, não ouves quantos testificam contra ti? Nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso por bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato, qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando eles assentados no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que o pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhe, qual desses dois queres que vos solte? E eles disseram, Barrabás. E disse-lhe Pilato, e que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos, seja crucificado. E o governador, porém, disse, mas o que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada o aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás,
E tendo mandado açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. Aleluia. Meu Deus, que possamos dar atenção Glória a teu nome, Deus. à sua palavra, dar atenção Glória a teu ao nome. que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. Glória. Nós dependemos de Ti, Senhor. Somos dependentes do Senhor. Aleluia. Deus fala conosco. Meu Deus, que hoje possamos pedir Jesus Cristo para as nossas vidas e não Barrabás. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso. Amém. Meus amados irmãos, isso aqui é uma história real. É verídico isso aqui. Aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então, o que os judeus deveria zelar por alguém, uma pessoa que veio para lhe salvar, que veio para libertar o seu povo dos seus pecados. E nós vemos que desde então, antes, o povo já murmurava contra Jesus, porque Jesus fazia milagre. E Jesus fazia milagre convicto daquilo que ele veio fazer. Convicto daquilo que ele veio para cumprir as ordens do Pai que estás no céu. E quando, muitas vezes, ele foi questionado, muitas vezes ele foi criticado, porque ele fazia milagres, e milagre extraordinário, só porque ele fazia no sábado, o povo criticava Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O homem tem em si esse espírito de crítica. O homem tem em si esse espírito de criticar qualquer pessoa, nem sabe por que está criticando, não sabe, mas continua fazendo as críticas. E ali, depois de todas aquelas críticas que Jesus recebeu, como já foi falado, que Jesus foi criticado porque disse os teus pecados estão perdoados para aquele homem que necessitava dos perdão dos seus pecados e precisava também de uma cura. Aquele homem foi levado por alguém, porque aqueles alguém, eles criam que Jesus não era um homem qualquer, porque se eles crescem que Jesus era um homem qualquer, eles não tinham levado aquele homem para ser curado por Jesus. Então eles levaram porque sabia, tinha certeza que aquele homem não era um homem qualquer, não era uma pessoa normal, mas era alguém, no mínimo eles pensavam que era um profeta de Deus. Aleluia. No mínimo eles pensavam que era um profeta de Deus, assim como todos os judeus, mas principalmente os anciãos e os líderes da igreja que necessitavam, eles precisavam de acreditar dessa forma. Mas não acreditavam, eles não criam que Jesus era o Messias, enviado de Meu Deus. Deus, aleluia. E eles criticavam Jesus. Até o ponto de pegar Jesus e agora levar para a presença do governador. Agora aqui é o momento em que Jesus é apresentado diante do governador para ser julgado pelo homem. Quem é o homem para julgar Deus, né? Quem é o homem para julgar Deus? Aleluia. E aquele pobre miserável governador estava com uma causa difícil em suas mãos. Às vezes, já vi pessoas dizer que aquele homem, o governador, estava julgando uma causa difícil e por isso ele tomou essa atitude. Mas ele era governador. Claro que em Roma tinha outro governador acima dele, e ele dizia: se tu saltar, tu não é amigo de César. Foi isso aí que pesou dele. Pesou muito, irmãos. Às vezes nós ouvimos cada coisa em cima da gente, e a gente fica, se você não tiver a saída do Espírito para você
combater essas coisas, você acaba cedendo. É que vai influenciado pelos outros. Não Influenciado pelos outros e não deixa o Senhor, o Espírito Santo influenciar a si mesmo. Então aquele homem, quando ouviu isso, ele tremeu na base. Ele tremeu da base porque ele sabia que se ele soltasse Jesus, ele talvez pensasse, vou perder o meu governo, eu vou perder o que eu tenho, a vaquinha leiteira aqui, eu vou perder isso aqui. Aquele homem era um homem corrupto, como todos os governadores. Eu não vejo nenhum irmão que não seja corrupto, que não seja ladrão, que não seja... Nós temos um aqui que é só misericórdia de Deus, né, irmãos? Aqui em Brasília, que só Deus na causa. Mas aquele homem chegou para Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? E ele disse: Tu estás dizendo. Tu estás dizendo que eu sou rei dos judeus. E na verdade, ele disse... E esse interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então disse-lhe Pilatos: Não ouves quando testifico contra ti? Jesus estava ouvindo, irmãos, tudo o que testificavam contra ele. Mas Jesus não ia reclamar dos que estavam testificando contra ele. Jesus sabia muito bem, Jesus conhecia muito bem aquelas pessoas por dentro e por fora. Assim como Deus nos conhece, cada um de nós, e sabe tudo o que nós passamos, que nós vivemos. Ele sabe o nosso levantar e o nosso assentar. E Jesus não questionou nada, como para se cumprir as Escrituras Sagradas, que a Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro, ele foi levado a matadouro e não abriu a sua boca para reclamar de ninguém, para reclamar de nada, porque ele, na verdade, ele tinha vindo para isso, para dar a vida por mim e por você que estamos aqui nessa noite. Enquanto muitos irmãos, eles querem continuar do lado de Barrabás. Quantas vezes nós já pregamos, já avisamos, nós já para essas pessoas que nos ouvem cada dia, em todas as horas, mas elas não dão ouvido à palavra de Deus, não dão ouvido ao Evangelho. O Evangelho de Jesus, irmãos, é a salvação, é palavra de boas novas. E aquele governador, naquele momento, ele disse: Tu não vê que quantas pessoas testificam contra ti, tu não sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Foi só nessa hora que Jesus abriu a sua boca e disse: Tu não tens nenhum poder contra mim, a não ser que foi te dado lá de cima. Então, irmãos, por isso, só o poder que Pilatos tinha sobre Jesus era porque o Pai tinha concedido isso. Porque Jesus veio para dar vida, para que nós tivéssemos vida. Aleluia. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Se ele tivesse negado aquele momento, ele tivesse preferido não morrer, ele tinha esse poder. Se Jesus abrisse a sua boca e desse um sopro ali, ninguém ficaria vivo. Porque ele, como Deus, ele era o Todo-Poderoso e ainda é o Todo-Poderoso. Pilatos, a Bíblia nos diz nada que ele ficou maravilhado porque Jesus não abria a boca, não falava nada. Então Pilatos, ele perguntou: Mas nós não temos um costume, depois desse tempo, num caso específico como esse, de soltar um preso, e aquele que a multidão escolher, aquele que o povo escolher, aquilo que vocês escolherem, porque ele sabia que era por inveja que
os malfeitores estavam ali acusando Jesus de uma coisa que Jesus não fez. Aleluia. O que Jesus fez, irmão, foi bens. Ele só curava. Ele só fazia o bem para as pessoas. Ele nunca fez o mal para as pessoas. Ele fazia o bem e por isso ele foi apedrejado, foi criticado, foi esbofeteado e até a morte. Mas, graças a Deus que Jesus não desistiu por nós. Graças a Deus que Jesus não desistiu por nós. Então Pilato, vendo que nada o poderia tirar da mente do povo que Jesus tinha que ser crucificado, ele tomou um vaso de água e lavou as mãos, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo. Irmãos, isto aqui é uma palavra que testemunhou que Jesus era justo, mas assim mesmo ele matou um justo. Assim mesmo ele matou um justo. Contra ele. Ele não sabia que ele poderia lavar suas mãos com todas as águas do mundo inteiro. Que as mãos dele não iam ficar limpas jamais das manchas de sangue, do sangue de Jesus. Ele jamais poderia se limpar do sangue de Jesus que estava em suas mãos. Ele, como governador, ele poderia fazer algo para soltar o Messias, para soltar Jesus. Mesmo ele não sabendo que ele era o Messias, mas ele, pelo ouvir, ele já deveria saber com quem ele estava lidando. Ele deveria saber com quem ele estava lidando. Porque antes ele não ouvia que Jesus fazia milagres, curava e fazia coisas que aos olhos humanos jamais alguém poderia fazer. Como é que ele, sabendo que Jesus era essa pessoa, ele vai matar Jesus e obedecer à voz dos seus algozes, o qual deveria zelar por ele, agora manda matar ele, que eram os líderes da igreja, aqueles fariseus, os saduceus, aqueles que diziam sacerdotes. Irmão, nós somos sacerdotes, para fazer o bem, como foi falado aqui. Nós somos chamados para sacerdotes, para ser sacerdotes, para zelar pelo bem do nosso próximo, dos nossos irmãos que estão, muitas vezes, precisam de ajuda, seja ela material ou espiritual. Nós somos sacerdotes chamados por Deus para fazer isso. Não é para acusar, não é para criticar, não é para caluniar, fazer coisas adversas como se faz hoje na gente vê. Deus nos perdoe, mas eu também conheço muito bem certos ministérios, irmãos, que já fui lá e sei como é que é. Inclusive o pastor não falou nada errado, não. Eu sei como é que é, já fui lá. Então, irmãos, nós devemos saber o que estamos fazendo. Devemos saber o que estamos falando. Por isso, Jesus mesmo falou: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Pilato não sabia o que estava falando, ele sabia sim, sabia o que ele estava falando. Ele disse: eu vejo que sou inocente, eu lavo minhas mãos e vocês considerem isso. Os homens, os de lá considerariam sim, os fariseus considerariam sim, porque eles eram culpados. Foi eles que entregaram o Messias para ser crucificado. Jesus, quando curava, quando fazia milagres, eles ficavam com vergonha, porque Jesus fazia milagre, e eles, em vez de agradecer a Deus, eles iam criticar e julgar, e ficavam murmurando, e Jesus sabia de todas as coisas. No caso do homem, inclusive ele, né? Já começaram a criticar: mas quem é esse que perdeu o pecado? Aleluia. Ele não sabia que ali estava o Deus verdadeiro, irmão. Deus, o Deus do céu, se fez carne e habitou entre nós. O Deus que fez os céus e a terra, ele se fez carne e habitou entre os homens. A Bíblia diz: cheio de graça e de verdade. Ali era a verdade que Jesus falou, o que Jesus pregou, o que Jesus mostrou e o que Jesus fez.
Tudo era verdade. Era não, é verdade. Aleluia. É verdade. Mas os homens preferem o pecado, preferem as trevas do que a luz. Eles preferem viver nas trevas do que na luz. Por isso foi necessário que o João Evangelista, aliás, o João Batista, viesse na frente preparando o caminho para o Messias. E ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque se vocês não crerem no Evangelho, como vocês querem ser salvos? Apenas sendo batizados no rio das águas do Jordão? Isso não é necessário. Vocês têm que crer no Evangelho e obedecer o Evangelho. Crer, arrepender-se para seguir o Evangelho. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em alguém, você certamente obedece a alguém, ou pela palavra de alguém que está falando. E João dizia: vocês têm que ouvir o Evangelho e crer nele, arrepender, que é viver, entrar por ele, viver a vida nele, do Evangelho. E quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? É palavra de boas novas, é palavras que mudam a situação, é palavra que transforma a vida, é palavra que cura também, é palavra que faz o impossível acontecer. O Evangelho de Jesus, ele é a palavra de Deus transmitida aos homens pecadores. E os homens pecadores que ouvem esse Evangelho devem ouvir da atenção. Porque o Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação, o Evangelho é salvação. Mas para isso tem que haver obediência ao Evangelho. Tem que haver obediência ao Evangelho. Se não for disso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que obedecer ao Evangelho para podermos ser salvos. Então a finalidade, irmão, de Jesus é salvar o homem pecador. Para isso ele veio. Ele veio desfazer toda a obra dos adversários, do adversário, desfazer as obras que o inimigo fez. Deus enviou Jesus para desfazer e assim trazer a palavra de mudança, palavra de transformação. Esse Evangelho que salva, o Evangelho que cura e que liberta o homem, prepara e leva para os céus. E esse Evangelho é que vai testificar naquele dia para essas pessoas que não ouvem ou não querem ouvir. Eles não ouvem porque eles não querem ouvir, porque a palavra está no seu coração, a palavra está perto. É só ouvir e obedecer e aceitar, ou aceitar e obedecer o Evangelho. Aí seremos salvos. Quando você ouve e você aceita o Evangelho. Aceitar o Evangelho é aceitar Cristo. E as pessoas que rejeitam hoje, a gente prega hoje, eu sei que tem gente ouvindo, mas cadê? Eles dão atenção a isso? Saiba que esse Evangelho é quem vai lhe julgar naquele grande dia. Jesus disse bem claro: olha, eu não vou julgar vocês, mas a própria palavra que eu vos tenho pregado, esta há de julgar naquele dia. Então, esta palavra que vai julgar naquele dia. Muitas pessoas vão dizer: mas eu não ouvi o Evangelho. Mentira. Deus vai mostrar no telão a pessoa ouvindo o Evangelho e rejeitando. Deus vai mostrar as claras. Quantas vezes ouviram o Evangelho? Não foi só uma vez, não. Vai ouvir, vai passar vergonha, porque negou o Filho de Deus, negou o próprio Deus, negou aquilo que Deus enviou para salvar o mundo dos seus pecados. Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados. Nós éramos do mundo, estamos no mundo, mas do mundo não somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Já vamos terminar, irmãos. Nós vemos aqui, vamos. Glória a Deus. Então, versículo 24, vamos só ler esse versículo aqui para nós. Versículo 24 diz assim: então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando águas, lavou as mãos
diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerais. Aleluia, Jesus. O 25, para completar. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, de quem tem de reclamar? De quem tem de reclamar Israel? Das suas próprias escolhas. Israel não pode reclamar de Deus. Tem que reclamar das suas próprias escolhas. Então eles disseram: solta Barrabás, prende Jesus, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que está acontecendo aí. Então, irmãos, que possamos saber fazer uma escolha certa, uma escolha que venha nos beneficiar mais tarde. Escolher um homem criminoso, um homem malfeitor. O que é que se espera de um homem malfeitor? Que ele venha roubar sua casa? Que ele venha matar sua família? Que ele venha destruir a sua vida? O que se espera de um homem malfeitor, de um bandido, de um homem que só faz o mal? Nós temos que esperar coisas boas e temos que trazer para nossas vidas. E quem é que é bom? Só Deus é bom. O homem, muitos às vezes até dizem: eu sou bonzinho. Mas nem Jesus quis ser bom. Ele disse: põe meu Pai que está no céu. Por que tu está me chamando de bom? Aquele era um meio de tentar trazer Cristo para o seu lado e comprar com palavras negativas, com palavras persuasivas, chamando de bom. Mestre, você é bonzinho, então me deixa eu te seguir, faz isso para mim. Irmãos, está cheio por aí de gente enganadores, de gente que trata de engano. E essas pessoas, elas vão estar com Deus, elas vão prestar conta com Deus. Está chegando o dia está próximo. Nós vemos a Bíblia cada dia se cumprir, cada dia, cada momento, cumprindo a palavra de Deus. Foi hoje ou foi ontem? Não, isso foi hoje. Eu estava na internet, estava ali passando, eu estava fazendo uma pesquisa e de repente apareceu, ele caiu no vídeo do TikTok, e alguém falando com uma pessoa que se dizia eu sou o Cristo. Dizia, aí eu me alegrei nessa hora, Jesus, a tua palavra está se cumprindo, né? Então, quando vai vir pessoas dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aquela pessoa, praticamente aquilo é blasfema, né, irmão? Falava línguas, né, e depois interpretava e falava para alguém que estava entrevistando ele, e dizendo que ele era o Cristo. Então, irmãos, nós estamos nos finais dos tempos. Nós devemos buscar a Deus, buscar enquanto nós podemos achar, porque o tempo está chegando e está muito próximo, muito perto a vida de Jesus. Porque nós vemos a Bíblia se cumprir a cada momento. Cada momento a Bíblia se cumpre. Então vamos ficar de antenas ligadas. Vamos ficar de antenas e de pé, as mulheres de pé, antenas ligadas, porque a vida de Jesus está próxima. Que nós possamos guardar essa palavra e segui-la de pertinho, obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para as nossas vidas, é alimento para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual e até para a vida material também. Ela alimenta, irmão, alimenta a palavra do Senhor, ela alimenta até o corpo material, quanto mais o espiritual, porque é a palavra de Deus, ela é Deus, está em forma de escrita, porque essa é a forma que Deus deixou para que nós pudéssemos ter a palavra dele em nossas vidas, conosco todos os dias, e assim nós temos comunhão com o Senhor. Que Deus assim nos guarde, nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia, que palavra maravilhosa. Vamos falar desse assunto, do que Jesus enfrentou por amor a mim e a você, é muito bom. E nós temos que fazer o mesmo. Tem que fazer o mesmo. O que está faltando é discernimento de palavra, como o pastor acabou de falar. Discernimento de pessoas. Né? Nada com malfeitor você vai ter sucesso.
E quem é o malfeitor? O diabo conhece a palavra de capa a capa. Ninguém ganha do diabo na palavra, não, porque ele conhece mais do que você. Então tem que ficar atento. O cara conhece, fala, e os pregadores que são enganadores, nem lê a palavra, ele lê de cor, é tudo de cor. Porque nem pega na Bíblia. O cara fala 50 versículos aqui sem cuidar nem a Bíblia. E esses são mais perigosos, né? Passou um cara lá na nossa igreja, louvou 3 hinos sem olhar nem na aba. E leu a metade da época de Mateus sem pegar nem na Bíblia. E depois de tudo isso, ainda bem, queria dinheiro, queria que desse R$150 para ele. Eu ia parar Satanás, tá vendo? Então tá assim, tá cheio de pessoas que querem impactar você. Você sem conhecimento, você cai. Porque você não tem conhecimento da Bíblia, cai facilmente. Que tem muitas pessoas seguindo o demônio achando que está servindo a Deus, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E eu digo aos irmãos, tem gente que fica com medo do que eu falo aqui. Eu falo tudo que eu falo aqui, eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Não tenho medo de nada de falar, porque eu sei que Deus quer homem de coragem, que quebra o sistema de mentira que está acontecendo no mundo inteiro. E Deus falou, fica firme, porque eu vou te levantar para quebrar esses falsos profetas. Um dia, e Deus me mostrou em sonho o que Deus vai fazer, me usar para fazer aqui, ainda em lugar ainda. Deus já me mostrou, e eu vou fazer mesmo, e eu vou lá e não tenho medo não. Aleluia. Vou lá e em qualquer lugar que Deus mandar, eu vou falar contra o sistema de mentira e de engano que estão fazendo nos dias de hoje, e as enganações de igreja. Tem ministério por aí que chama Jesus de profeta, o pastor falou certo. Eles têm hoje Jesus como profeta. É um grande idiota, porque a Bíblia está falando que se não aceitar Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não tiver nesse sentido, não tem salvação. Só vai ser salvo. Quem para ser salvo é Jesus que vai entregar nós. É Jesus que comprou nós. Não foi ninguém. Foi Ele que comprou já eu e você com o sangue dele. Essa morte dele aí foi a compra nossa. Essa humilhação que Ele passou diante de Pilato, diante de todos esses povos aí. Comprou nós. Então, aí tem gente que não conhece a Bíblia e ainda aceita essas coisas. Então aí você vê uma igreja dessa que fala isso, rica, bilionária, tem tudo, estrutura enorme ela tem. Ela tem muita estrutura grande. Você pela estrutura que você vê, o que eles têm e o que eles fazem, se você não tiver mente, conhecimento da Bíblia, você acha que eles são de Deus, mas não são, seitas. As maiores igrejas que estão na terra são seitas. Usando o nome da Bíblia, porque o diabo vai usar a palavra para enganar todo mundo. Mas no final, quem estiver junto com ele vai ser réu do inferno 2 vezes mais do que os líderes que estão na frente dessas igrejas mundanas, enganosas que está acontecendo no mundo, né? E nós estamos aqui, poucas pessoas, mas não importa a quantidade, importa é a coragem, a atitude de fazer o que é correto e repreender o demônio. Porque uma alma que salvar no ministério como esse e outros pequenos tempos aí pregando a palavra verdadeira, vai valer a pena. Tem muitos que estão pagando por isso, sofrendo, não é só nós não, tem muitas igrejas pequenininhas por aí no meio do sertão, um lugar aí que ninguém dá valor. Eu fui em Miracatu uma vez, no meio do mato lá, não tem nem casa. Quando foi a hora do culto, fui pregar lá, a igreja encheu de gente, que estava cheio de gente de cadeira de roda, de gente de coisa, e foi um culto maravilhoso. Então tem muito lugar por aí que está se falando de Deus, da verdade, que está agradando o coração de Deus. Aleluia. Deus prefere mais uma igreja pequena como essa, que tem sinceridade, que tem verdade, do que uma igreja que tem 300 mil pessoas lá dentro, que só fala enganação e voto e dinheiro. Só isso. Quem vai dar o carro hoje? Quem é que vai, o primeiro que vai dar a chave do carro aqui hoje? É isso que eles falam. Então isso não é evangelho, isso é enganação. E por que a gente não consegue entender que isso é mentira? Porque não lê a palavra. Só vai na conversa dos outros. Nós temos que ler. O certo, por que você tem uma Bíblia e o pastor tem outra? Se o pastor estiver pregando fora, tem que chamar a atenção dele. Tem que chegar, ó, pastor, essa palavra que você está pregando não está batendo com a minha Bíblia aqui, não está batendo. O que você está falando também não está batendo com o que a Escritura diz. E é isso que falta o homem de coragem de falar, né? Eu fui na igreja e eu falei isso lá. O cara queria, deixa eu pregar aqui para vocês, eu vou pregar na sua igreja para mostrar a vocês como é que prega. Não sei o que, então para de enganar o povo. Você está enganando esse povo aí. Não sei o que, eu digo, toma vergonha na cara e se converta, você está enganando o povo. E eu falando isso, os irmãos começaram a falar e chorar lá dentro da igreja lá. Até ele chorou, disse, eu vou mudar porque você é um covarde, rapaz. Então tem gente que está se acovardando, não fala a palavra de Deus como tem que falar. Parabéns,
para o pastor Fernando, parabéns para os pastores que estão com nós aqui, parabéns para você, parabéns para você que tem coragem de pregar a verdade. Seja firme, seja valente, não baixe a cabeça, levanta a cabeça e pede autoridade a Deus para fazer a obra. Porque o homem, não precisamos só de autoridade. Autoridade muita gente tem, mas autoridade sem poder não é nada. E Deus quer dar autoridade e poder. Em cima da autoridade, o poder para complementar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então vamos agradecer a Deus, vamos para nossas casas. E amanhã tem mais um culto abençoado em nome de Jesus Cristo. Então guarda essa palavra em nossos corações. Irmão, lembra do que Jesus enfrentou. Só é lembrar disso. Não tem luta maior do que ele, nem problema maior do que ele enfrentou. Mas não renunciou. Firme ali, entregou. Perdeu suas outras gotas de sangue por mim e por você. Então vamos também perder alguma coisa pelo reino de Deus e pela obra de Deus. Amém? Meu Pai e meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela sua palavra, por cada um que aqui se encontra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos orientou mais uma vez sobre a tua vida, sobre a recusa de muitos, sobre algo especial, Pai. Prepara o nosso coração para nos ser salvo. Prepara o nosso coração para a grande salvação. Prepara o nosso coração para um grande encontro nas nuvens, Deus poderoso. Prepara a tua igreja amada. Prepara o teu povo, Senhor, quebrando os corações, muda tudo e firma cada um nos teus caminhos santos. Abençoa também as pessoas que nos acompanham no Facebook, no YouTube, essas pessoas, Pai, que têm pedido e tem lá em Marília, em todos os lugares que tiver alguém ligado, nossos irmãos, que o Senhor possa abençoar eles também e dar entendimento a eles, Pai. Lá em Moçambique, Senhor, nossas igrejas ali, toma nas tuas mãos. Faz maravilha lá no Ceará, faz maravilha, Pai. Lá na Bahia, Senhor, lá no Pernambuco, Senhor. Visita essas pessoas, Pai, e dá vitória a eles. É o que nós te pedimos, Pai. Que seja curado, que seja aliviado, que seja salvo, que seja orientado e que mude a atitude onde estiver escutando a tua palavra. Em qualquer lugar, no Japão, em qualquer lugar no Israel, esses lugares que precisam mesmo de ouvir a palavra que fala com eles, por causa do erro deles, ó Pai Todo-Poderoso, que escolheram o lado errado, escolheram o homem sanguinário e recusaram o Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dando mais uma oportunidade, através da sua palavra, para o homem mudar e escolher as coisas certas, meu Deus. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, sua adora, o Senhor nos abençoe. Senhor, mas o Senhor vai nos abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado. Glória a Deus. E amanhã tem culto, né? Amém. Amanhã tem de novo, vem amanhã de novo. Estou com aquela carteirinha ainda, mano. Olha. Tiago tá aqui. Você precisa firmar para você voltar a pregar, ficar firme. Você disse que vai firmar, não firma? Tira logo essa. Já vem amanhã, já tira logo esse cavanhaque. Isso é coisa. Você tem que entrar no regime. Entra mesmo. Que às vezes pode ser a última oportunidade sua. Não é brincadeira, não. Essa palavra que o pastor falou, menina, eu chorei ali em cima. Chorei porque não está brincadeira, não. O negócio está. Vamos buscar. Então vamos buscar agora. Não olha para quem não quer deixar você fazer. Você é responsável por você. Você é responsável por você. Nós somos responsáveis por nós. Ah, porque minha mulher não quer, sua mulher não salva você não. Nem seu pai, nem esse parente seu. Se seu pai está errado, ele vai pagar o preço. Se sua mulher está errada, ela vai pagar o preço.